Mais uma vez, muito bom dia e Deus abençoe cada um de vocês. Quero compartilhar uma palavra com vocês. Eu quero ler só 2 versículos que estão aqui em João, no capítulo 2, versículos 9 e 10. Ok? Todo mundo preparado para receber a palavra do Senhor? Então diz assim, João 2, 9 e 10. Diz o seguinte: tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o vinho inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Espírito Santo querido, nós estamos diante da tua poderosa palavra. Senhor, nós clamamos nessa manhã que o Senhor revele a tua palavra no nosso coração, senão que não sejam só palavras, que não seja só um ensino meramente humano, mas, Senhor, que o Senhor personalize essa palavra de uma forma que ela sirva, ela seja útil, ela seja a espada de 2 gumes para cada um de nós aqui, de uma forma individual e personalizada. Que o Senhor traga, Senhor, aquela resposta que cada um de nós precisa, Senhor, que aquela direção que cada um de nós precisa, que essa palavra seja aquela luz que ilumina o nosso caminho, aquela lâmpada, Senhor, que conduz os nossos pés. Seja isso, Senhor, nessa manhã. Ô Espírito Santo de Deus, tira todo o véu, revela todo o mistério por trás dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vocês já sabem que esse texto se refere à transformação da água em vinho. E tem algumas coisas importantes aqui, nessa introdução que eu quero falar para vocês. Vocês já sabem que esse foi o primeiro milagre de Jesus, ok? E isso é muito significativo. Por que Jesus fez o primeiro milagre ali? Ele poderia fazer o primeiro milagre em qualquer lugar. Ele poderia ressuscitar um morto, ele poderia curar um paralítico, não é? Ele poderia curar um cego, ele poderia fazer qualquer coisa. Mas ele escolheu fazer aquele milagre ali. Primeiro, porque a prioridade de Deus é a nossa família. Diga glória a Deus. Então ele quis dizer, olha, a minha prioridade é a família. Eu amo a família. E por isso que o primeiro milagre de Jesus foi numa família. Outra coisa importante que esse milagre nos diz é que Deus é o Senhor da lei, não é? Ele é o Senhor do universo, Ele criou todas as coisas. Então, água se transformar em vinho é contra a lei da física, não é? Mas Ele está acima da lei. Então, Ele é o dono de tudo. E Ele pode transformar água em vinho, e Ele fez. Ok, queridos? E outra coisa importante, que é uma transformação extraordinária. Vocês concordam comigo que água se transformar em vinho, uma água que não tem um valor, não tem um gosto, mas se transformar no melhor vinho, não num vinho qualquer, mas no melhor vinho, vocês consideram uma transformação extraordinária? Quem está comigo aqui? Não é? Então, se nós precisamos de uma transformação extraordinária, a fonte é o Senhor. A fonte, especialmente se for na nossa família, porque é a prioridade dele. Ah, mas a minha transformação é impossível. O que eu preciso que mude na minha vida e na minha história é muito impossível. Ah, é mais impossível do que água se transformar em vinho? Então, irmãos, eu creio que aqui tem grandes mistérios para nós nessa manhã. Outra coisa importante aqui nesse milagre, que o banquete de Satanás, o banquete que Satanás propõe para as pessoas é assim, olha, eu tenho visto isso, irmãos, como pastor, como conselheiro, é impressionante como que as pessoas caem nas ciladas, nas armadilhas do diabo, porque ele oferece um banquete, não é? Ninguém cai num adultério porque é muito ruim, não, é porque é bom. Só que o banquete de Satanás é assim, começa bom e vai piorando, só que quando a pessoa quer sair, ela já não consegue mais sair. Eu sei o que eu estou falando, né? Quando eu comecei a me envolver com drogas, não é? Foi assim, era o banquete de Satanás. Mas quando foi perdendo o sabor e eu queria sair, eu já não conseguia mais. Então, o banquete de Satanás começa bem e termina muito ruim. Quem está comigo aqui, ó? Mas o banquete do Senhor é um banquete, segundo o mestre Sala, que ele falou assim mesmo, olha, todo mundo
todos costumam dar o melhor no começo. Olha só. E depois que beberam fartamente, o cara já não sabe a diferença do bom e do ruim. Ele já está completamente embriagado, não é? Aí eles servem o ruim. Olha só como que é o banquete do diabo. Mas ele falou, mas vocês aqui, esse casal de noivo, vocês deixaram o melhor para o final. Isso é incrível. Então o banquete do Senhor só vai melhorando. Diga glória a Deus. Então o milagre que Deus opera não é um milagre, que muda, dá uma mudança. Não, irmãos, é um milagre que tem controle de qualidade. Só vai melhorando. Diga glória a Deus. Amém? Então, o que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, irmãos? O nosso tema, segredos para uma transformação extraordinária. Quem quer saber esses segredos? Eu vou ver no texto com vocês. O texto é muito claro, uma pregação muito simples, mas muito poderosa que tem aqui dentro. Olha, segredos para uma transformação extraordinária. Quais os segredos, talvez até que sem perceber, esse casal aqui da história, não é? Eles descobriram, não é? Sem querer, acabaram praticando na vida deles e eles obtiveram. Olha, irmãos, esse milagre, essa transformação extraordinária. A água se transformou em vinho, meu Deus do céu. Isso é extraordinário. Seja lá qual for a área, não só na família, seja lá qual for a área que a gente precisa de uma transformação extraordinária. O que nós precisamos? Observar esses 4 segredos. Quem está pronto aqui para receber? Amém? Então vamos ver comigo. Então o primeiro segredo, convide a igreja. Diga, convidar a igreja. Você já vai entender. Primeira coisa, irmãos, você precisa convidar a igreja. Você precisa de um milagre na sua vida financeira, nos seus negócios. Você precisa de uma transformação extraordinária na sua família. Seja lá em qual for a área, ok? Na sua vida sentimental, seja lá qual for a área. No seu relacionamento com seus filhos. Onde que precisa de uma transformação extraordinária? Onde que você precisa de uma transformação dessa? Não importa. A primeira coisa, convide a igreja. Como assim? Olha o que diz aí João 2:2. Vamos dar uma olhada geral nesse texto, nessa história da transformação da água em vinho. Olha o que diz aí João 2:2. Jesus também foi convidado. Ele foi convidado para aquela festa. Mas ele não foi sozinho. Foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Quem convidou Jesus fez questão de dizer, os seus discípulos estão convidados. Não é? Alguém de repente te convida para uma festa e diz assim, olha, pastor Jackson, queria que você e a pastora Meila fossem para a minha festa lá. Beleza, eu e a Meila. Agora quando alguém fala assim para mim, pastor Jackson, além do senhor e da sua esposa, eu gostaria muito que o senhor convidasse toda a sua família, os seus filhos, eu queria todo mundo lá. Diferente. Não é? Então, o que eles disseram para Jesus? Quando convidaram Jesus, nós queremos que você esteja lá, mas nós queremos os seus discípulos. Irmãos, era a igreja da época, quem está me entendendo? Era toda a igreja representada ali. Era tudo que tinha de igreja. A igreja foi todinha, quem está me entendendo? Quem está me entendendo que toda a igreja foi para essa festa? Agora, irmãos, onde que está o segredo aqui? Nós precisamos convidar a igreja para fazer parte da nossa vida. Porque, em primeiro lugar, tem autoridade na igreja. Olha o que diz Efésios 1:22. Quer ver? Acompanha comigo aqui. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo. Anota isso aí na sua mente. Todas as coisas estão debaixo da autoridade de quem? Dá um grito aí, de quem? Agora olha só. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo. E deu Cristo para quem? Não, eu não ouvi. Deu Cristo para quem? O que significa isso? Se Deus deu, o Deus Pai, deu toda a autoridade para Cristo e deu Cristo à igreja, o que significa isso? Que toda a autoridade foi dada para a igreja. Então, irmãos, eu não posso servir a Deus fora do contexto de igreja. Sabe, eu tenho visto na nossa geração, particularmente na nossa geração, o ensino, irmãos, eu vou te falar, isso é um ensino de Satanás. Não é? Isso é o ensino de Satanás, de que nós não precisamos da igreja.
Não é que nós podemos servir a Deus sozinhos lá em casa. Irmãos, isso é mentira do diabo para tirar a força, para tirar a sua força, para tirar essa transformação radical que você precisa. Porque Deus condicionou isso, Deus quis fazer assim. Olha o que ele diz, eu vou continuar a leitura. Ele diz assim, ó, vou ler de novo. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo, deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. Versículo 23, a igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo. Irmão, não sou eu que estou dizendo isso. É a Bíblia. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja completa Cristo. Como que eu posso fazer parte de Cristo se eu não faço parte do seu corpo? Como que eu posso fazer parte da cabeça que é Cristo se eu não estou ligado na igreja, que é o corpo de Cristo? Então, irmãos, a primeira coisa é isso. Aquele casal convidou a igreja. Eu quero o Senhor lá. Eu preciso da sua presença na minha casa, no meu casamento, na minha vida, na minha empresa, na minha história. Mas eu quero a igreja. Eu quero todos os seus discípulos lá, que nesse momento é toda a igreja. Olha o que o próprio Jesus disse em Mateus, ainda sobre a autoridade da igreja. Em Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Quem que está edificando a igreja? Quem que está edificando a igreja? Fala aí. Jesus. Qual a missão de Jesus agora no mundo? Qual é a missão? O que ele está fazendo? Pastor, o que ele está fazendo? Ele está sentado lá do lado do Pai. Só isso? Não. Ele está edificando a sua igreja agora. E olha a promessa. E as portas do inferno não prevalecerão contra quem? Contra a igreja, irmãos. Satanás não respeita o crente solitário. Sabe, o que ele respeita é o crente que faz parte do corpo de Cristo, a igreja. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Se você precisa de uma transformação radical, de uma transformação extraordinária em qualquer área da sua vida, você precisa convidar a igreja. Olha interessante como que Jesus se manifesta no contexto de igreja. Olha o que diz aí Apocalipse 1:12. Quer ver? Acompanha comigo. Lá no Apocalipse, quando o João, ele está ouvindo a voz, dando direções para ele, mas ele não está vendo nada. Então ele se vira para ver quem estava falando com ele. Olha o que ele viu. Apocalipse 1:12. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado, ele está ouvindo a voz de Jesus aqui falando com ele, dando todas as direções. A palavra Apocalipse significa revelação. Ele está recebendo a revelação do que aconteceria no final. Aí ele se vira para ver quem está falando com ele. Eu vi, ele disse, 7 candeeiros de ouro. O que o João viu? 7 candeeiros de ouro. Olha só, ele viu 7 candeeiros de ouro. E no meio dos 7 candeeiros de ouro, semelhante a filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Quem que ele viu entre os 7 candeeiros de ouro? Jesus. Agora, o que significam esses 7 candeeiros de ouro? O próprio texto explica no versículo 20. Apocalipse 1:20. Diz assim: quanto ao mistério dos 7 candeeiros, são as 7 igrejas. Quem está comigo? Onde que Jesus se manifesta? No contexto de igreja. No contexto de igreja local. Então, irmãos, primeira coisa aqui, a gente não pode deixar o diabo nos enganar com relação a isso. Amém, queridos? Agora, eu vou te dar só um exemplo, como que Jesus opera junto com a igreja. Por exemplo, uma coisa que todo mundo conhece aqui, uma história que todo mundo conhece, a ressurreição de Lázaro. Irmão, não tem nenhuma história na Bíblia que está ali só para o nosso entretenimento. Tudo tem ensino, tudo tem princípio. Quando Jesus ressuscita o Lázaro, isso é uma tipologia da nossa salvação. Porque Efésios 2:1 diz que ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Então, o que é a salvação? A gente estava morto, sem nenhuma esperança, e ele foi lá e nos deu vida de graça. Eu não tive que fazer nada para ressuscitar. Foi pela graça, não é? Foi pela graça mediante a fé. Isso aqui é a tipologia
a ressurreição do Lázaro é a tipologia da nossa salvação. O Lázaro estava morto há quantos dias? 4. As irmãs dele disseram para Jesus, ele já cheira mal, não tem mais jeito, Senhor. Mas aí, o que Jesus faz? O que Jesus faz? Ele dá 2 ordens interessantes que envolvem a igreja. Toda a igreja estava lá, ou seja, toda a igreja ainda eram os discípulos naquele momento, não é? E aí ele dá uma ordem para a igreja. Ele disse, removam a pedra. Quem está comigo? Por que ele não removeu? Jesus não poderia remover a pedra? Irmão, claro que ele poderia. Quando ele ressuscitou, não tinha ninguém ali para remover a pedra, não é? O próprio Deus removeu a pedra. Então, não precisava de um homem para remover a pedra, mas o que ele estava ensinando era, nós somos parceiros, eu sou a cabeça, vocês são as mãos, os pés, vocês são o corpo. Eu mando, vocês fazem. E ele disse, removam a pedra. E eles removeram. Quando eles removeram a pedra, o serviço da igreja, aí Jesus deu um grito, a palavra. Ele liberou a palavra. Lázaro, vem para fora. E o Lázaro veio, mas a Bíblia diz que ele estava todo enfaixado, porque ele era uma múmia. E aí Jesus deu outra ordem para a igreja, para os discípulos que estavam lá, para toda a igreja que estava lá. Ele disse, agora, desatai-o e deixai-o ir. É a nossa parte. Quem está me entendendo? Irmãos, você é como Lázaro, eu e você somos como Lázaro. Nós precisamos de Cristo, mas nós precisamos da igreja. Porque Cristo decidiu fazer através da igreja. Ele vai mandar alguém para tirar a venda dos seus olhos. Ele vai mandar alguém desatar você. Ele vai mandar alguém remover a pedra. Eu sei, irmão, que eu estou falando foi assim comigo. Sabe, eu não tive uma experiência isolada, eu estava ali na minha solidão, então Deus veio, e aí Ele me pregou o evangelho para mim, e aí eu me converti, e eu não precisava mais de ninguém. Não, irmãos, foram pessoas que Deus enviou, quem está me entendendo? E por isso que eu estou aqui, talvez vocês também, ok? Então qual que é a primeira coisa? Fala para mim. Convide a igreja. Quem precisa de uma transformação radical, uma transformação extraordinária na sua vida? Deixa eu ver, em qualquer área da sua vida, deixa eu ver. Só os que precisam. Glória a Deus, a maioria. Glória a Deus. Então, convide a igreja. Eu sei que você já está fazendo isso. Por isso que você está aqui hoje de manhã, não é? Agora, a segunda coisa. É por isso, inclusive, irmão, que o apóstolo Paulo diz, não deixemos de congregar-nos, de estar ligado, de fazer parte, de estar conectado. Não façam isso, ele diz. Não é uma sugestão. O verbo está no imperativo, é uma ordem. Ok? Não pode. Não vale não congregar. Você vai perder o melhor da festa. Muito bem, segundo lugar. Convide um intercessor pessoal. Qual que é a primeira coisa? Convide a igreja. Qual que é a segunda coisa? Convide um intercessor pessoal. Você já vai entender. Olha o que diz aí João 2:3. João capítulo 2, verso 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Interessante isso, irmão. Não tá lá de novo para... Só um detalhezinho na história. Aquele casal, talvez eles fossem conhecidos, ou melhor, talvez eles fossem íntimos da Maria ali, da mãe de Jesus. Né? E deixa eu te falar uma coisa importante, irmãos. Na cultura judaica, faltar vinho num casamento era um sinal terrível para aquele casal. O vinho representava alegria. Aliás, o vinho é um símbolo de alegria na Bíblia, não é? De felicidade e tal. E aí, quando faltava vinho, e sabe como que eram as festas? Elas demoravam uma semana. Uma semana. E toda aquela comunidade em volta era convidada. Então, irmão, pensa, era um negócio enorme. Não podia faltar vinho. E aí, pensa a crise. Escuta bem o que eu estou te falando. Estou te falando isso porque é importante. Pensa a crise para a cultura deles, aquela vergonha que a gente vai passar diante da comunidade. E essa indicação espiritual de que a gente vai começar mal o nosso casamento, nossa família, isso é uma crise. Eu quero pintar um quadro para mostrar para você que tem uma vergonha aqui. Tem alguma coisa que eles estão escondendo aqui. Eu fico imaginando eles enrolando ali para servir, e os caras pedindo vinho, e eles com vergonha, até que alguém, puxa vida, é amigo da Maria ali. Não é? Eles não foram diretamente com Jesus, mas eles foram com uma pessoa, com um intercessor pessoal.
E eles falam do problema deles, eles abrem o coração deles com aquela pessoa. E aquela pessoa não vai fuxicar com outra. Olha, vamos orar pelo irmão fulano de tal, porque ele está com grave problema no casamento. Isso é fofoca gospel, fofoca espiritual, não é? Sob o pretexto de orar pelo irmão, a irmã fofocou. Sabe, quando a pessoa ela tem maturidade espiritual, irmãos, para ela ouvir um problema do outro e apresentar diante daquele que pode resolver. Nós todos, cada um de nós, precisa de alguém assim na nossa vida, né? O mundo corporativo hoje tem falado muito da mentoria. Jesus já falava sobre isso há muito tempo. A base da igreja de Jesus é mentoria, é discipulando um a um, é treinando um por um, é fazendo parte da vida de cada um. É muito interessante isso. O próprio Jesus, irmãos, eu acho tremendo. Jesus, ele discipulou os 12, mas não foi tudo de uma vez, ele discipulou individualmente. Eu sei disso, por exemplo, quando ele falou com Pedro em Lucas 22, 31, eu quero que você me acompanhe. Ele disse: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti. Olha só, uma oração, uma intercessão pessoal para que a tua fé não desfaleça. Jesus não orou assim: Senhor, livre esse bichinho de sofrer. Livre esse bichinho de ser tentado por Satanás. Não deixa ele sofrer não, Senhor. Não, irmãos. Jesus orou para que ele suportasse a tentação. Jesus orou para que ele crescesse, para que ele amadurecesse. Jesus não tirou ele de sofrer. Imagina um pai que não quer que o filho sofra. Um pai que quer um comprimido. Eu queria descobrir um comprimido para dar para o meu filho, para ele nunca sofrer. Irmãos, o pai vai alejar esse filho emocionalmente. Ele tem que passar por todos os processos para ele criar musculatura espiritual. E Jesus, como um discipulador, como um intercessor pessoal, como um mentor, como você quiser chamar, Jesus orava, intercedia pelo Pedro em particular, por cada um daqueles discípulos. Eu te pergunto uma coisa: tem alguém que acompanha você? A Bíblia diz que o homem orgulhoso não gosta de ser corrigido, ele nunca busca conselho. O homem orgulhoso. Isso é uma característica do homem orgulhoso. Eu sei tudo, não preciso pedir conselho para ninguém. Irmãos, isso não é verdade. Nós não sabemos tudo. Sempre tem pessoas que são melhores do que nós em algumas áreas da nossa vida. E nós precisamos, sabe, a humildade, porque a Bíblia diz que Deus resiste ao orgulhoso e Ele dá a sua graça àquele que se humilha. Cara, eu não sei, me ajuda aí. Teu casamento talvez esteja melhor do que o meu, me ajuda aí. Como é que você fez para chegar aí? Sua vida financeira tem sido um sucesso. Rapaz, eu tenho feito tanta bobagem, me ajuda aí. Não é? Sei lá, qual for a área, nós precisamos de alguém para falar na nossa vida. Alguém que tenha coragem de dizer. Não é? Dizem que mau hálito não é uma coisa que só sabe o outro. Não é? Só o outro que sabe. Então você tem alguém que pode falar para você com todo o amor e carinho: cara, né? Você está com mau hálito. Não é? Às vezes a irmã está querendo casar. Não é o caso de não ter ninguém aqui assim, né? Mas ela está querendo casar. E de repente ela precisa de alguém para dizer: olha, eu vou te dar uma sugestão porque eu te amo. Por que você não dá um up na sua maneira de vestir? Como assim? Né? Então, quando a gente dá, né, eu gosto de dar o exemplo do Willy, que uma vez o Willy teve uma direção de Deus de nomear 9 pessoas, não sei de onde ele tirou esse número, 9 pessoas para falarem sobre uma área na vida deles, em potência, assim, uma área especial que ele precisava mudar, precisava crescer. 2, né? Quantas áreas? 3 áreas. Não estou ouvindo. 3 pessoas, né? Em quais áreas? Quantas áreas? 3 áreas, perdão. Eu era uma, né? Ele chamou outra. Rapaz, nenhum sabia do outro. Ninguém nem sabia qual era esse propósito dele. Ele só falou para mim assim: pastor, eu queria que o senhor me falasse sobre 3 áreas da minha vida que eu precisava crescer. Rapidinho, né? Na verdade, eu tinha 30, né? Brincadeira. Mas aí eu falei só 3, não, brincadeira. Aí eu pontuei ali. Irmãos, e aí o Willy foi
recebendo as mesmas informações dos outros dois, não é? Aí depois ele falou assim, eu não estou entendendo. Né? Mas isso foi tão importante para ele, porque aí ele, não, então não é uma percepção só minha, os outros também viram isso. E aí ele conseguiu tomar uma decisão de mudança naquelas áreas. Isso é muita coragem, irmão. Eu te pergunto, tem alguém que pode falar na sua vida? Tem alguém que realmente você deu liberdade? Ou você só tem pessoas que te paparicam? Né? Paparicam e, não, tá tudo bem com você. Não é? Eu lembro que quando eu pregava, aí a pastora Meila vinha com uma lista de coisas que estavam erradas. Puxa, irmãos, aquilo era tão frustrante para mim. Aí eu pregava, eu achava que foi a melhor pregação do mundo. Ela dizia, não, isso aqui foi ruim, isso aqui também. No começo, né? No comecinho. Aí eu lembro assim que eu fiquei tão chateado com ela um dia. A gente ia voltando para casa no carro e eu fiquei tão chateado. Só tem coisa ruim, é? Não tem nenhuma coisa boa, não? Ela disse, não, amor, tem, mas eu queria que você melhorasse nessa. Não, mas eu fiquei muito chateado. Né? Aí tá bom. No próximo domingo eu preguei, aí eu perguntei, e aí, como é que foi? Ela disse, ótimo, maravilhoso. Né? No próximo, como é que foi? Ela disse, maravilhoso. Teve nada errado? Tudo perfeito. Irmão, 2 meses depois, eu estava desconfiado. Aí eu li um livro. Eu esqueci o nome desse autor agora. Esqueci o nome dele agora, fugiu. Mas ele dizia assim mesmo. Enquanto você tem alguém na sua vida que te critica, que revela seus pontos frágeis, que te dá opinião, que você precisa crescer, e é etc e tal. Ou seja, enquanto você tiver alguém para te dar uma cipuada, não é? Você está crescendo. Quando você não tiver mais essas pessoas em sua volta, desconfie. Pode ser que por causa do seu orgulho, elas se afastaram de você. Irmão, quando eu li aquilo ali, eu disse a Meila. Aí eu fui com ela, eu falei, amor, eu queria te pedir muito perdão. Me perdoe, por favor. Eu preciso que você era a minha única crítica. Você era a única que tinha coragem de me falar onde eu precisava crescer. Perdi você, perdi sua crítica. Por favor, eu te imploro, volte a me corrigir, a me criticar. Ela disse, sério? Eu disse, sério? Aí, próximo domingo, preguei. Eu falei, e aí, amor? Ela disse, olha, eu acho que pode melhorar isso aqui. Glória a Deus, estou crescendo. Quem está me entendendo? Eu te pergunto, tem alguém que pode corrigir você, irmãos? Amém, queridos? Eu digo que para cada Ló existe um Abraão. Para cada Ló, Deus providenciou um Abraão. Do que eu estou falando? Estava lá o Ló, fez um monte de bobagem, gente. O Ló traiu, vamos colocar assim, o Abraão. O Abraão fez o Ló um homem rico, milionário. Aí quando o Abraão propôs, olha, nós ficamos muito ricos, a terra não aguenta nós dois juntos. Eu quero que você se afaste de mim, mas eu quero que você escolha para onde você vai. Está aí a terra diante de nós. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Você escolhe. E o Ló, irmãos, não pensou 2 vezes, ele escolheu o melhor. Deixou o tio para trás. Escolheu o melhor, escolheu as campinas do Jordão, não estava nem aí. O certo seria ele honrar o tio. O que aconteceu? Algum tempo depois, irmãos, lá em Sodoma, onde o Ló foi armando as suas tendas, aquelas terras foram invadidas e o Ló foi capturado, foi levado. Sabe, e está lá o Abraão, pegou os 318 dentro da casa dele, alguns escravos, alguns filhos dele, foi lá arriscar a vida dele por aquele discípulo, não é? Que desonrou ele foi lá atrás do cara e ele recuperou tudo de volta. Salvou a vida do Ló. Agora, mais um tempo depois, o Ló, em vez de, não, tio, vou voltar, vou ficar perto de ti, eu fiz bobagem. Não, ele voltou para Sodoma e Gomorra e ficou lá. E depois de um tempo, o próprio Deus resolveu destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado, você sabe. E quem que Deus foi comunicar? Deus foi falar assim para Abraão, Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra.
Por que Deus foi falar isso para ele? Porque tinha alguém ali que era muito importante para o Abraão. O Abraão disse assim: o Senhor vai destruir o ímpio junto com o justo. Se tiver pessoas justas lá, elas vão morrer por causa do ímpio. Irmãos, ele intercedeu pelo sobrinho dele lá, pelo discípulo dele, por aquele homem cheio de defeito. Mas ele intercedeu por ele. E Deus libertou, deixou o Ló ser liberto de Sodoma, por causa da intercessão do Abraão. Quem está me entendendo? Irmão, deixa eu te falar uma coisa importante aqui. Por que é importante um mentor? Por que é importante um discipulador? Por que é importante uma autoridade constituída de uma forma pessoal sobre nós? Não só um líder geral, mas uma pessoa. Porque, irmãos, eu não sei o que está acontecendo com todos vocês aqui. Agora, agora o Willi, presta conta comigo. Não é porque eu quero, é porque ele quer. O discipulado é mais de lá para cá do que daqui para lá. Porque se ele não quiser me falar, ele não me fala, irmão. Eu não vou saber nunca. Mas ele entendeu o seguinte. O que ele entendeu? E o que nós precisamos entender? Que Deus honra, Deus respeita a autoridade que ele delegou. Você vê, né, o profeta Amós diz assim, que Deus não vai fazer nada na terra sem antes comunicar os seus servos, os profetas. Ou seja, aqueles que ele deu autoridade espiritual. No caso aqui, né? Então, Deus não vai fazer nada no Brasil sem, de alguma maneira, ele falar com o presidente. Ah, mas o presidente não tem muita intimidade. Mas, irmão, você pode ter certeza que o recado vai chegar lá. Seja por um profeta, seja por um sonho, seja por uma percepção, uma ideia na cabeça do presidente. Deus honra isso. Deus vai falar com o filho adolescente através dos pais. Deus vai... Olha, por exemplo, a gente vinha no carro agora, eu e a Meila. A gente estava num retiro ali em Itaquaruçu, e essa noite eu sonhei com um discípulo, não é? Eu sonhei com um discípulo, uma coisa muito ruim, aquilo me abalou, era tão real, aquilo me abalou. Aí eu entrei no carro e tal, e vinha só eu e a Meila, aí eu lembrei do sonho, e falei, amor, eu sonhei com esse discípulo, irmão, isso não quer dizer que vai acontecer, mas eu entendo como autoridade constituída sobre aquela pessoa, que Deus está me chamando como Abraão, para eu interceder pelo meu Ló. Irmãos, aí eu falei, vamos orar por eles, que é o casal, vamos orar por esse casal. E a gente foi, irmão, e a gente mandou fogo, e mandou fogo. Eu só parei de orar quando eu senti aquela paz no meu coração, senti aquela paz. Era como se eu tivesse tirado aquela carga, aquele peso de oração, entende? Rompeu. Então, se Satanás estava colocando uma armadilha na vida daquela pessoa, irmão, quem está entendendo que foi neutralizada? Porque Deus honra isso. Agora, qual que é o jogo de Satanás? Te isolar. Ele quer te isolar. A Bíblia diz que o solitário busca o seu próprio interesse e se rebela contra a verdadeira sabedoria. Quando a Bíblia diz que Satanás ele anda ao derredor como um leão, buscando a quem possa tragar. A ideia ali do Pedro, ele deve ter observado como que o leão caçava, como que os leões caçavam. Né? Porque agora a gente sabe, né? Quando a gente vê esses programas aí, não é? do Discovery, a gente vê o leão, ele parte para cima do bando e ele separa o bando. Né? Os mais frágeis vão ficando para trás, vão se separando. E aí ele fica rodeando só aquele que se separou. Aí até que eles se cansam, e aí eles vêm e comem. O Pedro deve ter observado isso. Olha como que o leão caça. Ele primeiro isola. Então, irmão, seja sábio, porque quem é solitário espiritualmente está se rebelando contra a verdadeira sabedoria. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Então, qual que é o segundo segredo desse casal? Fala para mim aí. Convidaram o intercessor pessoal, ou seja, eles convidaram um discipulador. Alguém que pôde interceder por eles ali. E, terceiro lugar, obedeça radicalmente. Porque olha o que diz aí João 2,5. Então ela, foi a Maria, falou aos serventes. Interessante que essa palavra serventes aqui é diáconos.
Ou seja, é a mesma palavra, né, usada para diácono aqui para nós. Então ela diz assim, olha, então ela falou aos serventes, aos diáconos, nós estamos falando sobre igreja, fazei tudo o que ele vos disser. Diga glória a Deus. Quem precisa de uma transformação extraordinária na sua vida? Convide a igreja, você já convidou. Convide um discipulador para fazer parte da sua vida, uma pessoa de confiança, que você pode confiar, não é? Agora, terceiro lugar, obedeça. Porque, irmãos, a ordem que Jesus vai dar não tem nem pé nem cabeça. Olha o que diz, João 2,7. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Quer dizer, os caras precisam de vinho. Jesus manda encher uma talha, cada talha tinha 80 litros. Não é? Eram 6, eu acho. Então, 480 litros de água, para quê? Não, o senhor não entendeu, a gente precisa de vinho, não é de água. Jesus mandou encher as talhas de água. Irmãos, e a Bíblia diz que eles encheram totalmente. Diga, encheram totalmente. Grita aí, diga, encheram totalmente. O que significa isso? Não foi uma obediência parcial. Não foi um pouquinho de água em cada talha. Foi uma obediência total. Amém, queridos? Deus, deixa eu te falar uma coisa, eu quero terminar com isso. Deus no comando, esse é o segredo. Esse é o segredo. Olha o que diz Salmo 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Então, às vezes a pessoa está trabalhando, feito doido. Mas, irmãos, não é o Senhor que está no comando do projeto. Já viu? Um projeto sendo executado e o arquiteto ali. Não. Isso aí não, está torto. Não essa altura aí. Não, está faltando 3 centímetros. Não, está fora do projeto. Não. O arquiteto sabe que se ele deixar rolar, quando vier a inspeção, muita coisa aconteceu aqui, né? Que aí não passou no corpo de bombeiro, porque tinha um detalhe ali que... Irmão, pensa num sufoco depois para a gente conseguir essas autorizações. Então, o arquiteto é aquela pessoa que vai dizer, ele que está no comando. Quem está comigo aqui, ó? A questão é essa. Quem que está no comando da sua vida? Aí eu preciso de uma transformação extraordinária. Quem manda na sua vida? Entende? Então, eles obedeceram totalmente. Olha, irmãos, Deus quer o comando. Para que ele quer o comando? Por que ele quer o comando? Porque ele sabe, irmãos, que se ele estiver no comando, vai dar certo. Por isso que a Bíblia condiciona bênção com obediência. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Se eu obedecer os comandos, ou seja, se eu obedecer os princípios da palavra, seja no casamento, seja no meu relacionamento com meus filhos, seja na minha vida financeira, eu preciso de uma grande transformação. A questão é essa: quem está mandando em quem? Quem que manda em quem? Eu mando é Deus que me governa, ou eu que estou governando Deus, né? Eu estou tomando as decisões, estou fazendo do meu jeito, e aí eu digo assim, Senhor, me abençoa. Eu que decido, aí eu digo agora, Senhor, resolve aí. Não, irmão, Deus não é meu ajudante. Ele quer ser meu Senhor, ok, queridos? Por que ele quer essa sociedade? Porque, lembra lá da parábola da vinha? Quem lembra da parábola da vinha que Jesus contou? Ele falou assim que um homem plantou uma vinha, construiu uma cerca enorme em volta daquela vinha, construiu uma torre, pensa, toda a infraestrutura ali. E ele chamou umas pessoas e arrendou a vinha. Ele disse, olha, está tudo pronto, agora vocês vão cuidar da vinha, vocês não vão deixar o mato crescer, vocês vão proteger a vinha dos animais, e aí eu vou voltar para pegar a minha parte. Quem está me entendendo? A Bíblia diz que quando aquele senhor enviou as pessoas para receberem a sua parte, o que foi que aqueles homens que arrendaram a vinha fizeram? Mataram aqueles homens. Ou seja, não, eles se tornaram donos da vinha. Não, cara, vocês receberam a vinha de graça. Vocês receberam essa terra de graça, a vinha já estava toda plantada, a torre já estava erguida, estava tudo pronto, vocês foram abençoados demais. Não, mas agora é nosso. Irmãos, Deus nos... Eu gostei da palavra da Giovana. Cadê a Giovana? Está lá. Nós somos só mordomos da nossa vida, não somos dono, não.
Ele nos colocou por mordomos da vida que Ele nos deu. E agora eu tiro ele dos meus negócios, eu tiro ele da minha família, eu tiro ele do meu casamento, eu tiro ele de tudo, mas eu quero que ele resolva os problemas. Eu quero que ele me proteja. Me protege, Senhor. Como que isso aconteceu comigo? O Senhor não me protegeu? Não, filho, é porque você me tirou do negócio. Quem está me entendendo? Aí eu vou terminar lendo uma entrevista da Anne Graham, que ela é filha do Billy Graham. Não é? Irmão, olha que essa mulher respondeu a essa pergunta. Olha a pergunta do repórter. Por que Deus permitiu a morte de tantos inocentes no atentado de 11 de setembro? Onde estava Deus quando as torres gêmeas caíram? E mais de 5.000 pessoas foram mortas injustamente. Olha a resposta dela. Ela disse assim, eu vou ler para vocês. Durante os últimos anos, nós expulsamos Deus da cultura. Quem concorda comigo? Você consegue vislumbrar os tipos de shows que nós deixamos entrar e nem nos importamos com isso? Nós expulsamos Deus das escolas. Pensa, irmãos, os caras querendo impor para a gente chamar os nossos filhos de menine. Isso chega a ser ridículo, para não dizer abominável, absurdo. Mas está todo mundo calado e quieto. Irmão, já pensou se passa uma bobagem dessa? Entende? Nós estamos entregando tudo na mão de Satanás. Ela disse, nós tiramos Deus dos negócios, então nós pagamos os impostos que nos convêm. Irmãos, aí ela fala assim, como que nós queremos obter a sua proteção, se não o deixamos envolver-se na nossa vida real? Disseram para nós, não é apropriado orar nem ler a Bíblia nas escolas. Nós concordamos com isso. Irmãos, é proibido ler a Bíblia e orar nos Estados Unidos, nas escolas. Proibido. Proibido. Disseram, não corrija seus filhos para não os traumatizar. E todos nós concordamos com isso. Deixa o menino livre, para ele fazer o que ele quiser. Mas a Bíblia diz que a criança entregue a si mesmo vai ser a vergonha da sua mãe. Mas a Bíblia diz, livra a alma da criança do inferno com a vara. A Bíblia diz, o pai que não usa a vara odeia o seu filho. A Bíblia diz que o filho que está sem disciplina não é filho legítimo, é bastardo. Não, mas os psicólogos disseram, não corrija o bichinho, porque senão eles vão ficar traumatizados. Aí ela continua, ela disse, eles disseram, as nossas filhas devem ter liberdade para rejeitar os filhos indesejados. E nós aprovamos o aborto. Eles disseram, queremos liberdade sexual sem limites. E achamos que isso era bom. Nós expulsamos Deus do Estado, da escola e da sociedade. E agora, eu pergunto para vocês, o que Deus tem a ver com as consequências das nossas escolhas? O que Deus tem a ver com isso, irmãos? O que Deus tem a ver com isso se nós tiramos Deus da criação dos nossos filhos? Não. Mas Deus disse isso. Não, mas psicologia disse aquilo. Não, mas Deus disse que isso aqui não pode. Não, mas isso é radical demais. Mas foi Deus que disse. Não, mas não importa, nós estamos no outro mundo, o mundo mais moderno, entendeu? Quem é que está mandando nesse negócio? Se o Senhor não edificar a casa, irmãos, nós estamos trabalhando em vão. Tá? Muito bem. Acabou a palavra. Agora escuta bem. Quais foram mesmo os 3 segredos? Convide a igreja. Congregue. Segunda coisa. Tenha um intercessor pessoal, um discipulador, um mentor, alguém que você pode se abrir.
Confessai os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, para serdes curados. Aquele que esconde a sua transgressão nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Quando eu estou falando isso, irmão, eu não estou falando só de pecados escabrosos, sexuais. Você pode estar ali sofrendo, querendo matar o irmão no seu coração, cheio de angústia, se você abre o seu coração com alguém, não é? Agora, essa semana mesmo, meu irmão veio muito mal e vomitando prego. Né? Aí eu só ouvi a história dele, ouvi ele por 2 horas quase. E depois eu dei um pequeno conselho para ele, uma pequena orientação para ele. Irmão, mudou a vida do cara. Alguém que você possa se abrir, tá? E a terceira coisa qual que é? Obedeça. Obedeça radicalmente. Mandou colocar água na talha, você precisa de vinho? Obedeça. Qual é o princípio que está envolvido? Obedeça. Não duvide disso. Ah, mas todo mundo fala assim, mas Deus falou assado, meu irmão. E eu quero saber o que Deus falou. Amém? Tá bom, agora, eu deixei isso por último de propósito, porque, na verdade, tudo começa aqui. Nessa última coisa que eu quero dizer para você. Porque tudo começou, irmãos, no versículo 2. Olha aí, quer ver? Deixa eu ler para você, João 2:2. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Então, beleza, igreja. Beleza, um discipulador, beleza, obediência radical, mas a primeira coisa, irmãos, eu preciso convidar Jesus para ser o Senhor da minha vida. Sabe, o milagre aconteceu porque Jesus estava lá, ele não invadiu aquela casa, Jesus não era um penetra ali, ele foi convidado. Amém, queridos? Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu estarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Sabe, é interessante como que Jesus nunca invade ninguém. As pessoas estão querendo soluções de Deus sem buscar a Deus. Sabe, elas precisam se reconciliar com Deus. Elas precisam dizer, Deus, eu te tirei da minha vida, eu te tirei da minha casa, eu te tirei da minha cultura, eu te tirei dos meus negócios, mas eu estou arrependido, eu quero o Senhor. Eu preciso, eu estou abrindo a porta da minha vida, volta para mim, não é? Sabe, sempre assim, Mateus 11:28, vinde a mim. Jesus não diz, olha, eu vou invadir vocês. Ele diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus não quer escravos, irmãos. Deus não quer escravos, Deus quer filhos obedientes. Quem quer escravo é o diabo. Ele é escravo do vício, escravo daquela paixão proibida, escravo da pornografia, escravo do álcool, escravo da droga. Ele quer controlar a gente, viciando a gente no erro. Mas Deus não é assim. Ele não vai te invadir, Ele não vai te obrigar. Ele não amarrou o Adão para o Adão não comer aquele fruto. Ele não impediu, ele queria, ele comeu. Quem está comigo?